pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou fazer um mega review sobre a Scale 75 e todos os produtos que ela produz voltados para o hobby de pintura de miniaturas. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um padrinho no padrim.com.br/pintando miniaturas ou se tornando um membro aqui no YouTube. E agora também você pode comprar produtos voltados para o hobby de pintura de miniatura lá na bangstoretintas.com.br. Os links todos os materiais que são vendidos na Bang Store da Scale 75 eu vou deixar na descrição caso vocês queiram, mas a ideia aqui é mais falar sobre tudo que ela produz, porque a Scale 75 produz uma quantidade inacreditável de linhas diferentes de tintas e de acessórios pro hobby, né? E eu acho que a maioria das pessoas nem sequer conhece esse tipo de coisa. E eu vou falar pra vocês que eu mesmo teve certas coisas que eu conheci recentemente da Scale 75 que eu não fazia ideia que eles estavam fazendo, né? Porque, não sei, tem coisas que eles parecem que não divulgam tanto assim, né? E eu vou até falar sobre alguns desses itens mais pra frente. Só pra vocês terem um panorama, quando eu entrei no hobby de pintura de miniaturas, eles tinham apenas 3 linhas de tintas, que eram a Wargame, a Scale Color e a Fantasy. E tinha as tintas metálicas também. Hoje em dia eles têm 10 linhas de tintas diferentes, pra vocês terem uma ideia de quanto evoluiu de quando eu entrei até agora, né? E quase todo ano eles estão lançando alguma coisa nova aí, por isso que fica até difícil de acompanhar. Então a minha ideia aqui é falar pra vocês sobre todas essas notícias aí, vamos resumir tudo num vídeo só e eu já faço meio que um mini review de cada linha de tinta deles e explico pra que ela serve. Vamos começar então com a Scale Color, que foi uma das primeiras tintas deles que eu tive contato. E eu acho que a maioria das pessoas também tem contato, porque é aquela linha de tinta que tem aqueles kits que são mais conhecidos aqui no Brasil, como por exemplo o kit de pele, o kit de non-metallic metal, o kit de couro, non-metallic silver, etc. Né? Esses são os kits mais famosos deles. Essa linha Scale Color tem 63 cores diferentes, tá? E ela vem no formato de avulso, kits de 8 ou o full pack, que é basicamente todas as tintas num pacotão só que eles vendem. Eu nunca vi esse tipo de pacotão na minha frente, mas deve ser legal de comprar. Eu acho que ele vem separado num casezinho assim, e aí vem todas as cores da linha. Essa linha ela é voltada mais para figuras históricas e coisas realistas, né? Os tons dessa linha eles são mais realistas, ou seja, eles não são tão saturados assim, e o acabamento dessa tinta ele é bem fosco. Ela é uma das tintas mais foscas que tem no hobby, para vocês terem uma ideia. A consistência do medium dessa linha específica ela é bem grossa, então você precisa se atentar a diluir ela muito bem. Não é a mais grossa do hobby, mas é uma tinta com uma consistência considerada grossa, bem próximo do que a gente tem aqui com a Acrylex em termos de consistência. Só que obviamente que essa tinta é muito melhor, ela se espalha de uma maneira muito mais uniforme do que a Acrylex. Eu sou muito fã desses kits deles, dessa linha, e são, sinceramente, eu acho que bem úteis no geral, né? Principalmente para quem tá começando ou já tá no nível intermediário, até para quem vai fazer coisas em display, ainda assim continua sendo muito útil. Claro que um kit sozinho, quando você já tá nos níveis mais avançados, não vai segurar a pele inteira de uma figura que você tá pintando em nível display. Você vai precisar complementar com outras coisas, como por exemplo um kit de inks, né? Mas eu acho que essa linha é muito interessante e eu gosto muito dela, e eu acho que ela é a linha que fez a Scale ficar mais conhecida. Na sequência a gente tem a linha Fantasy. A linha Fantasy tem 48 cores diferentes, ela também é vendida de forma avulsa, sets de 8 ou full pack com as 48 cores, e essa sim tem uns tons um pouco mais saturados, né? Ela é voltada para fantasia, como o nome já evidencia, né? E ela tem o acabamento da tinta, ele é um pouco mais acetinado, ele é mais próximo do acabamento da Vallejo, por exemplo, né? E não é aquela coisa super fosca, é uma coisa mais acetinada, porque a gente sabe que quanto mais acetinada a tinta, a percepção de saturação se torna maior, né? Pelo fato da coisa, quando a coisa é muito fosca, ela perde um pouco da saturação quando a gente tá olhando. Embora fisicamente não esteja perdendo a saturação, porque a gente tem uma camada na frente ali muito fosca, a gente acaba perdendo essa noção. Então, quanto mais brilhante a tinta, mais saturação a gente percebe. Então essa tinta fica no semi-brilho, né? Não é brilhante, não é fosca. É o meio termo, é semi-brilho. Essa tinta também tem uns kits muito interessantes, né? Voltados mais para fantasia. Eu gosto bastante dela. Ela tem uma gama de cores, como eu falei, mais saturada. Então você pode misturar essa tinta com qualquer outra linha, né? Todas as linhas da Scale, elas podem se misturar entre si, menos a linha de tinta óleo, que você não pode misturar diretamente, né? Você vai ter que misturar de maneira indireta, mas eu falo disso mais pra frente. Mas essas linhas eu posso misturar com a Scale Color, Inktense, todas que são a base de água ali, a gente consegue misturar uma linha com a outra, não tem o menor problema.
problema. É mais a diferença que você vai ver em termos de gama de cores, o acabamento, a consistência dela é um pouquinho mais diluída do que a Scale Color, né? E a saturação das cores é mais saturada do que a Scale Color também, no geral. Claro que a Scale Color vai ter alguma outra cor que vai ser mais saturada, né? Mas no geral, olhando a gama como um todo, ela tende a ser menos saturada porque puxa o realismo, e a Fantasy tende a ser mais saturada porque puxa a fantasia. Seguindo, a gente tem a linha Warfront, que tem 64 cores, que é uma gama muito parecida com a Scale Color, só que ela é voltada mais para militaria, né? Ela também tem os kits de 6, e acho que tem até kits um pouquinho menores dessa linha também, que eu pessoalmente nunca testei nenhuma dessa linha, porque não é uma coisa que eu costumo pintar muito, mas eventualmente eu posso até testar ela. E ela foca em cores que tem acuidade histórica, ou seja, é aquela cor do uniforme do exército X, a cor do avião X, ou a cor do tanque X que lutou na Segunda Guerra, na campanha X, entendeu? Esse é o tipo de foco dessa linha específica Warfront, ter as cores com a acuidade histórica melhor possível ali, e focado para esse pessoal que vai mais pintar os itens de militaria mesmo. Seguindo, a gente já tem a Metal and Alchemy, que tem uma gama de 24 cores diferentes de tinta metálica, né? Essas são as tintas True Metallic deles, né? Ou seja, são aqueles pigmentos que são pó de metal mesmo, literalmente. E aí tem alguns que são tonalizados mais pro azul, mais pro vermelho, e tem os tradicionais dourado, prateado, cobre também, né? A gama conta com 24 cores, e essas são consideradas uma das melhores tintas metálicas do hobby. Vocês podem perguntar aí para outras pessoas, né, que testaram, que geralmente quem testou a Scale fala que a Scale é melhor. Eu gosto muito das tintas metálicas deles, sim. Uso elas bastante também, principalmente quando eu tô pintando coisas mais simples, como eu faço os vídeos do Shorts, que é eu pinto aqueles brinquedinhos mais toscos do McDonald's, ou pintar Hot Wheels, que é só coisa de fazer camada base mesmo. Eu acabo usando uma outra coisa, essa tinta, ou essa ou a da GSW, eu costumo usar bastante. Seguindo, eles têm a linha Inktense, que conta com 16 cores, né? São 2 sets de 8 que você pode comprar dessa linha aí. E essa é a linha de inks deles, né? As inks deles não são inks com pigmento artístico, mas são inks com alta concentração, né? São inks muito boas. Eu fiz uma demonstração de como a gente pode usar essa para melhorar a nossa pintura, para elevar o nível da nossa pintura, que é esse que tá aparecendo aqui do lado. Tem a versão desse busto pintado sem as inks, e depois eu apliquei os glazes com a ink, com exato o estojo número 1 deles, né? Que é o Inktense, que vem as inkzinhas lá, todas as cores base e tal, e vem um roxo, vem preto, enfim. Eu gosto muito desse set de cores, né, e eu uso bastante eles também. E ele é um set que faz especialmente muito sentido pra gente que tá aqui no Brasil, né, porque a gente consegue 8 cores de inks diferentes nos potinhos de 20 ml, 17 ml na verdade, e fazem muito sentido porque antigamente a gente conseguia pegar inks da Liquitex, que elas tinham um preço decente. Só que hoje em dia os preços das inks da Liquitex são exorbitantes, são coisa de mais de R$70 cada pote, e aí fica uma coisa meio inviável pra gente comprar várias cores diferentes, né? Antigamente, quando eu comprava, era coisa de 30 e pouco, hoje em dia tá mais do que o dobro disso. Eu não sei o que aconteceu que tá tão caro assim, né? Mas é uma coisa que dos últimos anos pra cá ficou muito alto, assim, coisa tipo, 2 anos atrás já começou a ficar inviável da gente comprar essas tintas, né? E aí isso só se manteve e não abaixou nunca mais esse valor, e não é uma coisa muito fácil da gente achar importando. Claro que tem algumas lojas que importam, que mandam pra cá, mas você tem que lembrar que é um pote de vidro que pode quebrar, e se quebrar você perde toda a tinta, porque ela é muito líquida, né? Se você estiver fazendo a importação, né? Então as inks da Inktense da Scale 75 fazem muito sentido, porque elas têm cores muito boas, né? Muito úteis pra gente. Claro que não tem aquela gama toda que a Liquitex tem de inks, né? Tem muitas cores ali, eu não sei dizer quantas ao certo, mas tem mais de 40 pelo que eu sei. Mas as cores que importam estão ali, né? Tudo que a gente precisa pra gente naquele setzinho, eu acho que condensa muito bem e é muito útil. Mas novamente, não são pigmentos artísticos, então a qualidade do pigmento da Liquitex ainda assim seria melhor do que esse. Mas pro que a gente tá fazendo, o set da Scale 75 fecha um buraco muito importante, principalmente para quem mora aqui no Brasil, que não tem acesso fácil às coisas da Liquitex ou qualquer outra ink, pode ser FW, qualquer outra marca que faça inks artísticas, né? A gente não tem acesso fácil, né? A gente tem acesso a Corfix, a Acrylex, mas aí não é o mesmo nível jamais, né? Seguindo, temos a linha FX Fluor, que é uma linha que eu gosto muito da Scale 75. Ela conta com 8 cores e tem um set de 8 só cores, que eles vendem o set completinho, que são aquelas cores estilo marca-texto. É importante dizer que as cores FX Flu da Scale 75 não são voltadas para brilhar no escuro, e sim ter aquela tonalidade de marca-texto, mas elas não brilham no escuro, tá? Porque tem gente que pergunta, que tem essa dúvida, mas elas não brilham. As da GSW, por exemplo, elas brilham. Só que tem um problema. Quando a gente compara as duas, por exemplo, a da GSW com a da Scale eu considero as melhores para conseguir esse efeito, tá? Na pintura.
pintura, de você ter essa cor super saturada, meio cor marca-texto mesmo, né? Então a Scale pra mim é a minha favorita acima de todas as outras marcas desse set. Quando a gente vai comparar com a da GSW, por exemplo, que também tem o set, acho que eles chamam Neon o set da GSW, eu não sei o nome direito, tá aparecendo a foto aqui. Esse set da GSW brilha no escuro, só que ele não é muito bom. Quando você passa ele como glaze em áreas escuras, ele fica muito esbranquiçado e dá um efeito meio feio quando seca, sabe? Qualquer lugar que você passa, quando ele seca, ele parece que ele fica um pouco esbranquiçado. Meio que ele fica bom quando você faz a brincadeirinha de brilhar no escuro ou ligar a luz neon nele pra refletir. Aí quando você faz essa brincadeirinha, ele fica legal. Mas pra tirar a foto sem nenhuma luz especial, sem ser brilhando no escuro, aí eu acho que não fica tão legal o acabamento. Por isso que eu prefiro muito as da Scale 75. As que tem a proposta mais parecida seriam as da AK e da Vallejo, sendo que dessas eu ainda prefiro a da Scale 75 como a melhor, né? Lembrando que esses tipos de pigmento que simulam esse tipo de cor marca-texto aí, são bem difíceis de trabalhar no geral, tá? Não vou falar pra vocês que tem uma cobertura incrível, porque nenhuma linha tem. Ele é o tipo de coisa que você tem que passar a camada mais clara e depois você ir trabalhando com muita camada. Você tem que ter muita paciência pra usar essas tintas. Elas não são fáceis de usar. Isso em nenhuma marca. Eu tô falando tintas que fazem isso no geral, tá? Elas não vão cobrir muito bem. Você tem que insistir bastante. Se você passar em cor escura, você vai ter uma dificuldade muito grande de fazer ela pegar. Então você vai ter que saber usar de uma forma específica. Não são tintas fáceis, mas uma vez que você aprende a usar e você usa elas nos lugares certos, eu acho que dá um efeito muito bom. Eu uso a rodo isso nas minhas miniaturas, essa FX Flu da Scale, né? Como eu falei, já testei de todas as marcas, mas toda vez que eu preciso pra fazer, que eu quero resolver logo, que eu já sei que vai dar certo, eu pego as da Scale 75 mesmo, que são as minhas favoritas. Seguindo, temos um lançamento que é um pouco mais recente, que é as Instant Colors da Scale 75. Tem 48 cores essa gama de tintas aí. Elas são aqueles tipos de tinta rápida que ficou muito popular no mercado atualmente e muitas marcas fazem isso, né? Essas tintas rápidas, que são aquelas tintas que tem a básica proposta, que é o seguinte: você vai pintar a miniatura com um primer claro, pode ser branco, pode ser um cinza claro, qualquer cor que você quiser, mas ele tem que ser claro, mais puxado para um off-white mesmo. E aí você vai vir com uma camada dessa tinta, qualquer uma das cores da gama. Em uma camada só você vai ter uma noção de meio tom e sombra ali, e até um outro highlightzinho, mas a parte do highlight não fica tão precisa assim. Mais fácil a gente contar com meio tom e sombra ali, mas em uma passada só você já vai ter isso. Essa é uma linha de tinta voltada para quem tem um pouco mais de quantidade de miniaturas para ser pintada e quem tá valorizando mais a velocidade de pintura acima de outras coisas, né? Putz, eu quero só pintar aqui para ser uma coisa rápida. Eu tenho meu board game, tem 92 miniaturas. Eu não vou dar tanta atenção assim para zumbi, não ligo tanto, eu quero só que eles fiquem bonitinho para combinar com os heróis que eu pintei legal ali, mas não precisa ser nada super detalhado. Ou tem um exército de Warhammer com 500 miniaturas e que eu preciso pintar, que é tudo parecido. Então esse é o tipo de foco desse tipo de tinta rápida, né? Alguns exemplos de outras marcas, caso vocês ainda não tenham se familiarizado com que tipo de tinta eu tô falando, seriam as Contrast da Games Workshop, as Deep Inks da GSW ou as Speed da Vallejo, né? Então, não, as Speed são da Army Painter, desculpa. Então o nome tá aparecendo aqui, eu não sei qual que é da Vallejo, qual da Army Painter, mas o fato é que a maioria das marcas tem a sua versão de tinta e as Instant são a versão da Scale 75, né? Eles atendem também essa gama mais de fantasia de cores, né? Então a gente vai ver bastante cor diferente, não vai ser tão voltado para realismo, né? Essa gama de cores, mas para quem curte, para quem quer fazer esse tipo de coisa e quer testar uma coisa mais rápida para certos aspectos, por exemplo, vou pintar uma parte do cenário que não importa tanto, eu quero resolver o mais rápido possível, então esse tipo de tinta vai atender. E o acabamento dessas tintas são fosca e elas são super líquidas, né? Quando você passa elas vão secar de uma maneira bem fosca, né? E todos esse tipo de tintas são sempre super líquidas, que elas funcionam mais ou menos como um wash ali, só que um wash que tinge bastante. Seguindo, a gente tem a linha Prism Effect. Prism Effect, eu não sei como faz. Efeito prisma seria a tradução em português, que é basicamente tintas iridescentes. Se você não sabe o que é iridescente, iridescente é aquela fruta cor ou aquela tinta camaleão, aquela tinta que ela muda levemente a matiz dependendo de como a luz bate. A definição de iridescente do dicionário, caso vocês se interessem em saber, é que reflete as cores do arco-íris. Essa seria a definição de iridescente. Então essas são tintas que você vai aplicar na miniatura e aí ela vai mudar a cor dependendo do ângulo da luz, ela vai fazendo aquele efeitinho meio perolizado, tal. Fruta cor eu acho que é o termo mais popular que o pessoal costuma usar. Essa linha é a mais recente da Scale 75, foi lançada há pouquinho
pouquíssimo tempo e eu acho que é um tipo de coisa legal para você usar em carrinho ou se você for fazer coisas mais no nível tabletop ou for pintar action figures que você vai resolver com uma camada base, resolver em texturas, tá? Fazer umas pinturas um pouco mais simplificadas. Eu acho que esse é o tipo de tinta legal para fazer esses testes. Eu pessoalmente ainda não testei, tô esperando chegar as minhas aqui. Assim que chegar eu vou testar, mas eu já sei onde que eu vou testar, que vai ser em Hot Wheels com certeza, que eu acho que em carrinho vai ser uma coisa que vai ser bem legal de usar esse tipo de efeito, né? E é um efeito que algumas marcas têm coisas parecidas vendendo, mas não são muitas ainda, né? Então é legal saber que a Scale também tá atacando esse lado aí. A gama de cores fica mais pro fantasia ali mesmo, né? Tem uma gama de cores de 16, não é muitas, né? Mas eu acho que dentro desse efeito até que é bastante, né? 16 cores no total. São 2 sets de 8 que a gente consegue encontrar à venda dessa linha. E agora eu vou falar da linha Flow da Scale 75. A linha Flow é a linha de tintas óleo da Scale 75. Sim, as tintas óleo estão voltando aí agora, não só a serem usadas, mas a serem produzidas pelas marcas do hobby também. E a linha Flow é a tinta óleo da Scale 75. E tem outras marcas, como a AK também, que tem a sua linha de tinta óleo. E eu imagino que isso vai acabar aumentando conforme vai passando o tempo, porque eu pessoalmente estou gostando muito de usar tinta óleo no meu fluxo de pintura. E você pode usar tinta óleo em vários momentos diferentes, né? Isso que é legal, é um material muito flexível para você poder usar, né? Claro que ela tem as suas particularidades que a gente tem que tomar cuidado quando a gente tá usando tinta óleo. Ela é uma tinta base de solvente, né? É óleo. Eles vendem o solvente lá também no site. Tem alguns kits maiores dessa linha Flow. Tem os kits menorzinhos, que vem 6, se não me engano. E os kits maiores, que é o de todas as cores, que acho que são 24 da linha, que é o estojo completo, vem 24 cores. Ou você pode comprar as avulsas também. Eu gosto bastante de tinta óleo, eu tenho usado muito no meu processo de pintura, né? Principalmente quando eu quero fazer uma coisa rápida. A vantagem da tinta óleo é que você consegue produzir uma transição muito suave, muito rápida, de maneira muito intuitiva, né? Essa é uma vantagem muito legal. Só que, como eu falei, você tem que... Depende de que momento você vai usar da miniatura. Às vezes você pode usar como um glaze, às vezes você pode usar como uma camada que você vai fazer um feathering. Esse tipo de técnica que wet blending, feathering e glaze faz muito sentido na tinta óleo, né? Porque o material é meio que quase que feito para isso. E essa linha de tintas da Scale 75 também serve em quadro, caso você esteja se perguntando aí. Dá para você usar em quadro também, né? Não só para miniaturas como em quadro. Apesar dessa ter toda uma roupagem de miniaturas, né? É feita pela Scale, mas você pode usar em quadro também caso você queira. Assim como você também pode pegar tinta óleo de quadro e usar em miniaturas, né? O contrário também é verdade. Enfim, mas eu gosto dessa ideia, desse conceito da tinta óleo estar sendo reabilitada na pintura de miniaturas. Parece que houve uma época que o pessoal usava mais, depois deu uma queda e agora parece estar voltando um pouco. Eu gosto muito dessa tendência porque eu já tô usando tinta óleo há uns bons anos já. Eu não comecei usando tinta óleo, nem sabia que dava quando eu comecei a pintar miniatura, mas nos últimos anos eu tenho usado, eu tenho gostado muito dos resultados. Eu acho que tem sim um lugarzinho que a gente pode encaixar ali na nossa pintura, no nosso processo, para fazer certos efeitos e vai facilitar muito. Então até aqui todas as tintas que eu mencionei não têm pigmentos artísticos, exceto essa próxima linha de tinta que eu vou mencionar agora, que é justamente a linha Artist da Scale 75, que é a linha top deles, é a topo de linha, é a top tier, é a melhor tinta que eles estão produzindo, né, em termos de qualidade mesmo e em termos de pigmentos de qualidade com nível artístico, né? Por isso a tinta vem o nome Artist. A linha Artist dele tem uma gama de 75 cores, é uma tinta em tubo, em pasta, né? Uma tinta, parece com tinta de quadro mesmo, mas essa é de miniatura. Ela não é tão grossa quanto uma tinta de quadro de verdade, porque eu tenho umas tinta acrílica de quadro de verdade, que, por exemplo, da Lucas. Essas são mais grossas e mais encorpadas. As da Scale, elas são pastosas, mas elas tendem a ser bem mais molinhas, tá? Como é voltada para miniatura, então elas tendem a se dissolver melhor ali e você dilui de uma maneira mais fácil, né? Então não é exatamente igual, apesar da aparência ser parecida com uma tinta de tubo convencional, elas são mais molinhas. Mas o grande diferencial são os pigmentos artísticos, né? Todos com índice de cor. Todos os tubos da linha Artist você consegue notar ali que tem escrito o índice de cor delas, né, que é o códigozinho do pigmento. Então é uma linha mais profissional mesmo, que usa pigmentos mais profissionais, né? Não que os outros sejam ruins, mas é que esse já é para competir com níveis artísticos, que é um pouquinho acima, que é mais voltado para quem vai fazer display mesmo, né, que vai poder fazer o uso deles. E qual que é a vantagem desse tipo de pigmento artístico, vocês me perguntam e eu respondo. A vantagem é que esse tipo de pigmento ele sobrevive muito melhor na mistura. Ou seja, quando a gente tá falando
falando de uma pintura mais avançada, certamente você vai ter que fazer certos meios tons ali, né? Porque você vai trabalhar luz e sombra, você vai querer fazer um glaze, você vai querer fazer um wet blending ali às vezes, que você vai trocar de uma matisse para outra. E aí essa mistura, quanto pior for o pigmento, mais ele vai tender a perder a saturação muito rápido nas misturas. Com os pigmentos artísticos isso vai acontecer mais devagar, né? Ele vai sobreviver às misturas mais. Conforme você vai jogando mais coisas na mistura, ele vai se mantendo a sua saturação por mais tempo, porque o pigmento tem maior qualidade. Essa é a diferença. Essa seria a concorrente da Chimera, né? Só que a versão da Scale 75 para concorrer com a Chimera, né? Que também usa pigmentos artísticos, né? São produzidos, no caso, na Itália, lá, a Chimera. Mas essa linha arte seria a linha máxima deles mesmo, né? Então são tintas de tubo, que você vai ter que diluir ela da maneira correta para usar em miniaturas, e você vai se apoiar bastante em mistura também. Embora a gama de cores dessa linha arte seja bem variada, e certamente você vai conseguir usar uma coisa pura ali. Eles têm os kitzinhos de 6, por exemplo, kit de pele, kit de vermelhos, kits de amarelo. Eles lançaram kits novos recentemente também com outras cores, né? Enfim, eles têm uma gama muito boa. Você pode se apoiar menos na mistura se você quiser, mas caso você queira misturar, o pigmento tá ali, ele é de boa qualidade, ele vai segurar até as misturas mais exigentes. Você vai misturar um monte de coisa ali para chegar no tom exato que você quer. E dentro dessa linha artes, que são as tintinhas de tubo com pigmento artístico, eles lançaram as inks artísticas, que essas sim são inks com pigmentos artísticos iguais aos da Liquitex. Então agora a gente tá falando de coisas que estão no mesmo nível ali. Essas inks artísticas deles têm 8 cores só, elas vêm num potinho gotejador mesmo, mas aí eles têm escrito Artist Inks, né? Não são igual a Inktense, por exemplo, né? Essas são pigmentos artísticos. Então, novamente, tem a vantagem das misturas ali, o pigmento é um pouco mais forte também, né? Por ser de melhor qualidade. E esses sim rivalizam com a Liquitex. A única desvantagem que eu diria em relação à Liquitex é que no caso das inks da Scale a gente só tem uma gama de 8 cores, e da Liquitex a gente tem uma gama muito maior, né? Mas é claro que você pode acabar misturando uma ink com a outra ali para conseguir certos semitons, né? Mas a gente tá limitado num range menor. Eu imagino que eles devem expandir conforme for passando o tempo, né? Se for uma coisa que fizer sucesso mesmo. Mas eu pessoalmente já gosto muito dessa linha, gosto muito de saber que eles estão investindo em inks artísticas também. E agora eu vou falar de um item que eu considero que a Scale praticamente esconde que eles estão fazendo, e é um item muito bom que eles deviam divulgar mais, que é o kit do Banshee. Esse kit do Banshee funciona basicamente assim. O Banshee, que é um pintor espanhol muito bom, muito competente, que eu gosto muito dos trabalhos dele, juntou um set de cores misturando várias linhas diferentes da Scale. Então, ou seja, nesse kit dele tem tinta da Scale Color, tem Inktense, tem coisa da Artist, que a maioria das tintas são da linha Artist, né? E ele fez um kit mais intermediário / avançado. Então esse kit ele consegue ter 18 tintas diferentes selecionadas pelo Banshee, que na minha opinião, uma das melhores seleções que já fizeram assim em termos de kit. Ele é muito completo, você pode se apoiar bastante em mistura porque tem a linha Artist ali que segura, ou você pode pegar alguns tons que já estão prontos para fazer a sua gradação de transição de cores ali, para fazer efeito de luz e sombra também. Enfim, a gente tava vendendo o kit do Banshee na loja e muitas pessoas chegavam para mim e perguntavam o que era isso, porque elas não sabiam o que era, né? É um kit que já faz um tempo que a Scale fez, mas eu acho que eles estão fazendo um trabalho um pouco insuficiente na divulgação, porque o kit é muito bom, ele merecia muito ser divulgado. E assim, em termos de uma pessoa que tá num nível intermediário, quer pegar uma coisa que vai resolver a maioria dos problemas dela, esse kit, por ter várias linhas diferentes juntados ali, é como se ele tivesse pego o melhor de cada linha ali e feito esse kit manualmente aí. E além dessas 18 cores, vem uma color wheel que é muito útil também. A embalagenzinha, uma caixinha bem bonitinha também. Enfim, eu acho esse kit muito legal, muito bom. A gama de cores selecionadas é excelente, né? Claro que você pode comprar tudo avulso se você quiser e ir juntando com o que você tem para montar o kit. Mas se você tiver o pacotinho completo ali para quem tá num nível mais intermediário ali, quer dar uma subida, quer ver, dar um upgrade para ver o que acontece, quer trocar para uma linha mais pro de tinta, aí ele já vai ter uma opção boa para pegar, para ele não precisar pensar exatamente o que ele precisa pegar. Ele é como se fosse o kit intermediário / avançado da Scale, né? E eu acho que ele é muito bom mesmo, principalmente para quem vai misturar, né? Vai começar a querer estudar esse lance das misturas de cores. O kit incentiva muito você a misturar, né? Por causa da linha Artist, né? Mas mesmo assim, se você não quiser misturar tanto, ele ainda dá uma cobrida, assim, ele ainda segura um pouco. Eu achei isso muito legal e é um kit muito útil mesmo. Além disso, a Scale 75 também faz livros, publicações impressas. Eles têm 13 publicações, né, diferentes
diferentes ali, que variam entre artbooks, livros de história voltados para militaria e livros de tutorial. São 13, mas na verdade 2 desses 13 são o kit completo da Minipedia, que cada kit, né, a Minipedia 1 tem 10 livros, que eu fiz o review aqui, né? É como se fosse um pacotão gigante que eles vendem, não vendem separado, que vem 10 mini livros, como se formasse um livro gigante, né? Só que esse é só voltado a tutoriais mesmo para quem vai pintar. E depois eles lançaram o Minipedia 2, que é um pacote de 8 livros, um pouquinho menor, também voltado só para tutoriais, voltado bastante para coisa de sci-fi, board game, tabletop e tal. É um produto mais voltado para quem quer pintar um pouco mais rápido, e o outro é um pouquinho para quem quer pintar um pouquinho mais display. Mas é claro que tem técnicas ali mesmo na Minipedia 2, que é mais voltado para tabletop, que são mais complexas e que a pessoa vai ter que demorar mais tempo para fazer também, né? Mas eu acho que eles também mostram tutoriais mais simplificados. Enquanto na Minipedia 1 eles já começam tutoriais de intermediário para cima ali, já não quer saber nada de básico ali. Eu gosto muito, inclusive, dessas publicações da Minipedia. Dos livros que tem ali, que eu ainda não tenho, eu gostaria muito de ter o do artbook do Banshee, que ele não é um livro de tutorial, mas o Banshee, ele fala mais do processo dele, ele mostra algumas referências que ele tem, ele mostra os desenhos que ele faz também, porque ele desenha também, além de pintar a miniatura muito bem. Então tem uma coisa muito interessante ali que eu pretendo trazer eventualmente livros para Bang Store também. Se eu já não trouxe, quando você viu esse vídeo, às vezes eu já até trouxe, né? Aí você já pode estar... Se eu trouxer, tá o link embaixo aí. Mas eu quero muito trazer, porque eu acho muito legal ter essas publicações impressas. Eu, pessoalmente, gosto muito de livros, né? Tem gente que não gosta porque ocupa espaço e tal, é mais pesado, mas eu acho legal ter um negócio físico ali, pra eu pôr a mãozinha ali. A minha mãozinha engordurada. Além de livros, eles produzem miniaturas também. Vocês sabiam disso? Que a Scale 75 produz miniaturas? Quem diria, né? Eles focam bastante na escala 75mm. Imaginem só o motivo disso, que eles focam em 75mm. E bustos, né? Então tem muita coisa de 75 e muito busto. E aí as figuras deles variam de histórico pra fantasy, assim, né? Ficam nessa linha de histórico fantasy mesmo, né? A maioria é figuras. Eu não acho que eles produzem veículos. Eu nunca vi veículos, mas também não procurei muito. Eu acho que é mais figura mesmo, tanto histórica quanto figuras fantasy, né? Gente com armadura, tipo aquelas armaduras de Warhammer ou futurista, ou não, aquelas steampunk, ou aquelas armaduras meio, parece que antigo, mas meio moderno, assim. Enfim, tem bastante coisa legal. As miniaturas deles são excelentes também. Eu tenho uma que eu comprei há muito tempo que eu não pintei até hoje. Vocês terminei a pintar para um campeonato que ia ter, tipo, há muitos anos atrás. Só que aí eu descobri que a miniatura que eu tinha comprado pro campeonato não podia ser usada no campeonato. Que ódio que eu tive disso. Ela tá aí até hoje. Mas enfim, um dia eu pinto ela. Vai ser legal, né? Porque eu vou pintar tipo 4, 5 ou 6 anos depois do que eu deveria. Eu não sei nem quanto tempo faz, mas enfim. Eles fazem as miniaturas e são miniaturas de cast de resina tradicional, tá? Não é impressão 3D, tá? É a miniatura mais high level mesmo pra pintura, pra quem quer fazer uma coisa mais nível display. Não é o tipo de miniatura que vale pra quem tá iniciando pintar, né? Pra quem tá iniciando, eu acho que vale muito mais você pegar ali board game ou impressão 3D. Esse tipo de miniatura é mais para intermediário ou pra quem tá no nível display mais hard mesmo, mais lá pra cima, porque são miniaturas que não vão ser baratas, né? Não tem jeito, essas miniaturas são caras mesmo. Só que aí tem aquele nível de detalhamento a mais, é um cast mais refinado de resina, cada detalhezinho, ela já toda lisinha, não precisa lixar nada. O máximo que você vai tirar uma outra rebarba que sai fácil, né? Nesses kits de resina. O máximo que você vai precisar fazer, às vezes, você cola um braço da miniatura ali, precisa colocar um remendo, mas a maioria das vezes nem precisa, né? Esses casts são tão bons que encaixa certinho, assim, vai cair justinho em cima, né? É uma questão de você colar mesmo. Enfim, gosto muito das miniaturas também, mas elas são pouquíssimo faladas, principalmente aqui no Brasil, pelo fato da impressão 3D ser tão popular. E pra finalizar, eles fazem os auxiliares também. Aí por isso eu entendo, eles fazem thinners, eles fazem retardantes, eles fazem pincéis com a marca deles, embora eles vendam pincéis de outras marcas também, eles têm as marcas próprias de pincéis, que são, mais ou menos, o pincel não é top, não é ruim, é um meio terminho ali, tá? Eu acho que custa de acordo com o que você tá levando ali, né? Mas não são os meus favoritos, mas também não são os piores do mundo. Eu acho que ficar ali um pouco acima de um ZenBrush, talvez, bem que os ZenBrush estão tão ruins ultimamente, né? Um ZenBrush melhor não chega num Rosemary, não chega num pincel premium da AK, não chega na linha Gold da GSW, né? É uma coisa que tá um pouquinho abaixo mesmo. Mas eles têm, né, disponível lá, e isso também é uma coisa que eles não divulgam tudo. Tem primer também, que eles têm verniz fosco, eles têm também, né? Enfim, uma infinidade de itens aí. Só que esse tipo de auxiliares eu já acho que vale mais a pena a gente resolver com o que se encontra aqui nacionalmente mesmo, né? Porque é meio que igual
igual, né, sabe? Tipo, verniz fosco. É difícil a gente comparar qual é o verniz fosco melhor, o da Amo by Mig, o da AK ou da Scale. Sei lá, pra mim é tudo igual, assim, não dá pra ver diferença. Não dá pra medir essa diferença mais. Todo mundo faz um produto bom que funciona e aí, tipo, é difícil comparar, né? Então o que você conseguir achar, você já vai tá bom. Primer, essas coisas. Primer só precisa o quê? Que ele funcione. Funcionou? É bom. Não é igual tinta que tem o lance do pigmento, o lance da mistura, tem umas camadas extras, umas nuances extras que a gente pode perceber. Primer não. Primer funciona? Funciona. Descascou? Não. Então tá bom. Fez uma camada legalzinha ali? Não ficou tudo granular? Não. Então é isso, é bom. É assim, é tipo, esse tipo de produto funciona ou não funciona. E os da Scale estão no lado do funciona. Felizmente. Então era isso. Nossa, falei demais. Meu Deus, quando vocês viram quanta coisa esses caras produzem da Scale. Eu acho que a Scale e a GSW são as marcas que mais produzem itens diferentes. O dia que eu for fazer o da GSW, então, acho que a GSW mergulha mais fundo ainda. Talvez tenha que precisar 2 vídeos. Mas eu ainda pretendo fazer de outras marcas, tipo AK, fazer outras marcas, tipo Red Grass, enfim, eu quero fazer de várias marcas diferentes, porque eu quero explicar esses produtos para as pessoas, para elas entenderem o que que é e o que que tem disponível, né? Porque tanta coisa que a gente, no hobby, né? Agora que tá podendo ser trazido pela Bang Store aqui pro Brasil e tá fácil, agora é a hora de eu explicar pra que servem essas coisas, né? Antigamente eu não fiz esses vídeos porque eu pensava, putz, eu vou falar, mas daí a galera não, puta, vai ter que importar, às vezes não dá errado. Nossa, hoje em dia pra importar é uma desgraça ainda por cima. A alfândega tá demorando 1 mês ali pra liberar as coisas. Eu que o digo com as coisas da Bang Store, mas enfim. Comprando pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem esses riscos, não tem essa chateação de ficar esperando, às vezes você tem que vincular o CPF nos correios, você esquece, a encomenda volta. Aconteceu direto, eu escuto essas histórias lá no grupo de padrinhos. Triste, né? Mas enfim, com a Bang Store a gente espera corrigir isso, né? E a gente passa por esses perrengues pra o cliente não tenha que passar. Mas é isso, então, eu não quero transformar isso numa propaganda, tá? Da Bang Store, tá? Era só pra explicar mesmo a marca, né? Como eu falei, eu vendo outras marcas também, então não é uma propaganda específica de uma, eu quero só explicar o que tem em cada uma e eu vou fazer isso com outras marcas também. E se vocês quiserem uma marca específica, pode falar aí que eu vou atrás, eu pesquiso. Eu tô me entendendo bem nesse negócio de linha de produto, porque eu tenho que entender exatamente o que eu tô vendendo pra poder recomendar pras pessoas corretamente, né? E o bom de eu estar vendendo várias marcas é que eu não preciso ficar defendendo uma marca específica. Eu trago todas pra não ter que defender nenhuma e eu falo, ó, tem essa aqui caso-queira, essa aqui eu acho pior do que essa nisso, enfim. É bom assim, né? Eu prefiro assim. Eu acho que foi uma forma de eu conseguir fazer reviews que permaneçam honestos, né? Eu tô trazendo todas as marcas possíveis, então beleza, eu posso falar mal da marca que eu quiser, que eu tenha outra também. Beleza? Então é isso, pessoal, espero que tenha sido útil. Eu vou ficando por aqui, abração e até mais!